Prontinho. Então, pessoal, continuando aqui a saga da Patrícia, né? No seu retorno ao mundo espiritual. Uns vão, outros vêm. A gente está no capítulo que está falando sobre a reencarnação. E ela foi visitar a casa de um dos novos amigos dela, que tinha alguém da família dele que ia reencarnar. Eles estavam fazendo uma festa para isso. Ontem fomos à festa de despedida de Leonel, que vai reencarnar. Hoje é seu pai que desencarna, exclamei pensativa. Meu sobrinho estava para nascer, a expectativa era grande. E, no momento previsto, aquele espírito querido de todos nós nasceu na matéria. Pertence ao nosso grupo familiar e, antes de reencarnar, ele já sabia que a família passaria por esse período difícil. Encantou a todos, principalmente minha mãe. Rafael chorava, só quietava nos braços da avó, chamando assim minha mãe para a realidade da vida. Uns vão, outros vêm. É interessante isso, né, que ele fala, né, porque está fazendo a analogia com o desencarne dela própria, né, para lembrar a mãe, né, que uns vêm, outros vão, né, que nossa vida é esse constante encarnar e desencarnar, né, que isso tem que passar em algum ponto, né, acredito que vai passar na nossa cabeça como uma coisa normal, não de lamentação, nem de apreensões, nem de sustos. Diga, Jay. Eu tive uma felicidade justamente de ter essa noção disso aí. Eu desencarnei em 1921. A data eu sei pelo meu interior, pelo meu coração, porque eu não estava assim, com o calendário na minha frente, porque eu vi de como morri, tudo bem. Aí o que acontece? Como falei, desencarnei em 1921 e meu pai nasceu em 1921. É justamente isso, um sobe e outro desce. É só isso que eu queria falar. Arthur, presente. Diga. Mas nem todos, né? É muita festa, né? Para descer, para reencarnar, né? Porque naquele lá do André Luiz, né? Aquele videozinho que passou, aparece aquele que vai reencarnar na família do que ele, né, tinha assassinado, e ele estava lá, era com medo de ir, né? Não, sim, tem acasos e acasos, né? Os mais antigos vão lembrar um costume que tinha muito no interior, de se beber um morto, que eu não conheci, né? Mas vi muitas histórias de famílias que faziam festa quando tinham um enterro. Chamava até, para a gente ficar engraçado, né? Beber o morto, né? Se a gente parar para olhar o pé da letra, foi uma coisa escabrosa. Mas no interior havia muito isso, de fazer uma festa no enterro, que é o que eles estão fazendo, né, na descrição do livro, para o reencarne nesse caso aqui. Eles estão fazendo uma festa que, do ponto de vista de lá, ele vai morrer lá para nascer aqui. E como a gente encara também aqui, né? A pessoa morre aqui para renascer lá. Então, acho que tudo isso é costume que, no caminhar nosso aqui na Terra, aos poucos foi esquecido, passou a ser encarado como uma coisa negativa, que a gente vai reaprendendo, né, a lidar com isso, né? E passa a ter festa. Quando a gente estiver lá e tiver que encarnar, vai ser uma festa. Quando tiver aqui for para desencarnar, vai ser uma festa também. Porque a gente vai entender, em definitivo, que a vida é uma constante, que não tem interrupções. A gente só muda de casa. Diga, Jay. Silvio, eu gostei dessa intercessão sua, sabe por quê? O que me passou na cabeça? Nós estamos falando dos nossos filhos, tá? Porque eu, quando era criança, eu fui assistir sepultamento de amigos meus do primeiro ano primário, jardim de infância, nem me lembro mais. Morreu jogando bola e teve um raio caindo em cima. E a cerimônia toda era dentro das casas. E aí, conclusão, havia participação da sociedade. Hoje em dia, estou falando dos grandes centros, né? A pessoa é levada para uma capela,
muito distante dos lugares de trabalho, de convivência dessas pessoas, então quase ninguém está participando. Só participa muito, às vezes, alguns filhos dessa pessoa que faleceu. Por isso, tudo que eu quero dizer é que está criando um distanciamento social entre o morto e os que ficaram aqui, entendeu? E aí isso tudo depois pode gerar problemas que não vão saber como lidar com essa situação. É só isso que eu estou só jogando uma pimenta, entendeu? Mas isso é um fato. A nossa vida, não sei se vocês viram no interior, a gente tinha convivência da morte, a gente sabia, via o boi morrer, via a galinha morrer, vai matar a galinha. A gente presenciava tudo isso. Hoje em dia, uma criança pega o leite que vem numa caixa, pega um pedaço de carne que já vem toda processada, então ele não tem noção, não tem um link entre o animal e aquela carne que está ali, entre o morto e o vivo. É só isso que eu queria falar. E é interessante, todo mundo já deve ter visto algum filme que tem um enterro, e que é engraçado, porque os Estados Unidos não é definitivamente um país assim muito religioso nem espiritualizado. Mas o costume deles é interessante, porque eles têm uma cerimônia com o corpo presente, em que as pessoas vão e fazem discursos, e elogiam e se lembram do falecido, e depois se reúnem na casa, que é ao mesmo tempo um momento de consternação, mas tem uma cumilança danada, tem bebidas, é como se fosse uma festa. E eles não têm essa religiosidade, muito menos essa espiritualidade. Mas, de certa forma, eles homenageiam e festejam o ente que morreu. Quer dizer, então, as culturas foram sendo deturpadas e algumas se mantêm, outras são abolidas, mas isso são coisas como várias sensações, sentimentos que a gente tem que voltar a se lembrar e desenvolver, fortalecer. Coisas que foram e vieram na nossa caminhada, que a gente vai sedimentar aos poucos e vai passar, aliás, a encarar com a mesma naturalidade que as pessoas que têm acesso ao costume de ver a morte, de acompanhar a morte, acham uma coisa supernatural, como o Jair estava contando. Fala, Jair. Doutor Deixa, você me botou outra coisa na minha cabeça. Sabe que hoje em dia, essa pressa, vamos falar assim, da sociedade, está acontecendo uma coisa que eu ainda não vi leitura espiritual a respeito de. A pessoa morre em 24 horas já está sendo cremado. Quer dizer, vamos falar assim, o cadáver ainda está fresquinho. E ainda fica longe dos familiares, porque como é 24 horas e os centros e as capelas e tudo mais é tudo distante, as pessoas não têm nem tempo de comparecer, sabe? De fazer aquela prece lá com aquele corpo, alguma coisa assim, sabe? Simplesmente é vapt-vupt, produção em série, entendeu? É isso. Eu vi isso quando às vezes eu vou em algum falecimento de alguma pessoa próxima no cemitério, é uma rotatividade muito grande. Eu fico pensando assim, a maternidade está jogando seres na Terra e outro lado está tirando. Cara, as pessoas que trabalham no cemitério, os coveiros, cara, eles ficam, sabe, não tem nem tempo, acho que para descansar. Uma vez eu estava andando no cemitério, aquele do Cajupa, tirando foto dos túmulos, que tinham túmulos muito bonitos lá, eu vi um monte de coveiro deitado no chão, num lugar mais isolado, porque é trabalho, o cara não para, aquilo ali um atrás do outro. É só isso que eu queria falar. Então, criou-se esse sistema como é que é o nome? De cremação para agilizar todo esse processo. Então, quer dizer, fica mais distante. E eu me pergunto, como que é o recebimento do espírito no plano espiritual, porque até então não li, não tive acesso a uma literatura do plano espiritual sobre essa situação. Aqui em Brasília não se faz a cremação tão rápido assim, não. Ela demora uns 2 dias, eu acho, não é tão imediato, não. Até dependendo do tipo de morte, né? Porque tem que esperar lá, se tiver alguma investigação, alguma coisa assim. Mas
uma das coisas que eu acho que começou com as UTIs, as pessoas morrendo dentro das UTIs, né? A gente se distanciou com as pessoas indo para as UTIs e morrendo dentro delas, e ninguém via. E antes as pessoas morriam nas suas casas. E agora, pelo menos aqui a gente tem visto alguns casos da questão dos que estão retornando aos cuidados paliativos e tudo, em que possibilita a morte perto da família. E, assim, assim, eu vou falar assim, eu tive a experiência de ter, assim, meu pai morreu, a gente morreu com a família, minha mãe morreu com a família, meu irmão morreu com a família e a minha irmã morreu na UTI. E, assim, a gente ficou triste porque nós, quando soubemos, ela já tinha partido, mas os outros todos, a família estava presente na hora. Mesmo 2 morrendo em hospital, nós fomos chamados, nós pedimos, e a família toda, assim, neto, filho, todo mundo junto, fazendo oração, e eles partiram. A gente teve essa sorte. E aí a gente começou a aprender a lidar, né, com o passamento. A minha sogra, Fernanda, tá aí, também foi assim, a gente não estava na exatinha hora, mas foi assim, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas o tempo todo a gente também ficou ali na passagem dela. É interessante e eu acho que isso faz bem para a pessoa que vai embora. Com certeza. Isso aí que você falou, Diveu, eu ia comentar também. Eu sei que tem não sei quais exatamente, mas sei que tem alguns aspectos legais, que não é, acabou de desencarnar, pega e queima. Tem que esperar algum processo, isso eu já sabia que tinha. Agora, quanto o que o Dijair falou, existe literatura sobre isso, sim. É muito pouca e é difícil achar, mas eu já li algumas coisas. Como tudo que envolve o ser humano, há muita controvérsia quanto à cremação. Tem gente que não acha que tem que esperar, tem gente que acha que não, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Como tudo que a gente se mete, né, como ser humano, tem sempre vários lados, várias formas de ver e vários grupos defendendo as suas ideias. Mas uma coisa que eu vi, assim, que foi, para mim, o que mais fez sentido é que aquele espírito que desencarnou e a relação com a cremação do seu corpo vai da mente dele. Da mesma forma que a gente já leu vários livros que pessoas desencarnam e vão tranquilas, como a própria Patrícia, e outras ficam agarradas ao túmulo, ao corpo. Imagina pegar uma pessoa dessa e botar ela ali agarrada ao corpo e vendo queimar o corpo dela. Não vai ser agradável e nem vai promover harmonia e equilíbrio, né? Então, acho que esse processo da cremação tem muito a ver com o que cada um tem de conscientização de si e do universo. Isso é que vai afetar positivamente e negativamente, mais ou menos, cada um em relação a isso. Mas realmente tem muito pouca literatura falando sobre isso. E se você procurar o que você achar, vai ver que há bastante controvérsia e muitas opiniões, às vezes, opostas. Eu também já tinha lido sobre isso, Silvio. E confesso a você que eu sempre fiquei assim meio preocupada com isso, porque assim, a gente acha que a gente está preparado para morrer, né? Mas eu fico assim, será que eu estou preparada mesmo? Será que na hora que eu for embora eu vou me desprender do corpo com facilidade ou eu vou ficar pertinho do corpo? Porque, né, bate esses questionamentos na minha cabeça, porque eu me lembro assim, eu tinha duas situações. Uma pessoa que acreditava em tudo, mas na hora H, o medo de morrer, a morte, aquela coisa toda foi assim, bem forte. O outro que morria de medo de morrer, morria de medo de tudo, não podia nem falar na morte perto dele, ele morreu com uma tranquilidade tremenda, ele processo de câncer e tudo, com uma tranquilidade tremenda. Aí eu fico assim, será que eu estou em qual, né? Porque eu nunca tive essa sensação de quase morte. Eu nunca vivi uma sensação dessas. Então eu fico assim, e se eu
for daqueles que for apegado, e que eu não sei, eu não tenho essa noção. Eu fico isso ainda me dá eu fico assim, depois eu penso assim: "Não, os espíritos protetores vão ajudar". Não, acho que a questão maior, Diva, não é nem se a gente é apegado ou não. Acho que é o medo do que a gente esqueceu, está aqui com um véu cobrindo o nosso passado em quase tudo. Você pode até estar encarando na boa, não. Eu sou espiritualista, vou desencarnar, vou continuar vivendo. Mas você aí bate aquele pensamentozinho, mas quantos inimigos tem me esperando do lado de lá? Nem Que para que isso eu nem quero pensar. né? Então, às vezes, você pode até estar encarando a morte numa boa, mas bate um medo. Porque se a gente pegar a própria história do André Luiz, que se achava tranquilo, antes dele começar a série e ser resgatado, ele ficou 8 anos no umbral, sofrendo. Ele não sabia por quê, mas sofria horrores. É dizer que não vai acontecer com a gente? Não tenho a menor ideia. E quando a gente pensa nisso, será que dá medo? Claro que dá um pavor terrível. Diga, Jair. É justamente pegando esse gancho aí da Diva, eu também era assim, né? Mesmo participando dos desdobramentos, mas eu não fazia ligação, eu não tinha criado um link entre desdobramento e desprendimento, sabe? Eu não era ignorância total. E isso, cara, foi durante muito tempo, e eu sempre ficava pensando, tal como a Diva acabou de falar, como é que vai ser minha morte? Eu vou sentir dor, não sei o quê, sabe? Essa confusão toda. Agora, com o YouTube, quer dizer, aqui eu falo assim, quando o YouTube surgiu, tá? Que vi uma entrevista de Chico Xavier, falando que todo dia nós morremos quando nós dormimos. Isso aí me deu uma tranquilidade profunda, porque tudo que aquelas dúvidas que eu tinha, mais os desdobramentos, se fechou com essa expressão dele, uma coisa incrível. Aí, como se fosse a chave da porta, sabe? Encaixou tudo certinho, eu falei, é tipo dormir e pronto. Entendeu? Aí toda essa preocupação, tal como a Diva estava acabando de expressar aqui, eu também sentia. Mesmo fazendo desdobramento. Só veio ter essa chave quando o Chico falou, ó, desencarnar é como você dormir. Todo dia você desencarna. Ponto. Vamos lá. Arthur presenteou-me com um pôster do Rafael, que coloquei na parede do meu quarto. Desculpa. Plasmar foto é fácil para aqueles que sabem, mas também não é difícil aprender. Na escola, há cursos para aprender, pela força do pensamento, a plasmar no papel, ou onde quer que seja, uma gravura, uma foto, etc. Em casa, todas as moradoras têm fotografias. Vovó tem as paredes de seu quarto cheias de fotos dos filhos, netos, bisnetos. Arthur prometeu-me que todo mês traria uma foto do Rafael, para que pudesse acompanhar seu crescimento. 15 dias após o nascimento de Rafael, pude visitá-lo. Maurício e vovó acompanharam-me. Vi meu pai, meu irmão, e fiquei contente por ter encontrado uma mãe melhor. Volitei tranquilamente entre os encarnados. Atravessei portas e paredes. Emocionei-me ao ver meu sobrinho, tão lindo. Estava acordado e quietinho em seu berço. Aproximei-me e o abracei. Ele sentiu muitos fluidos e sorriu. Fiquei tão feliz. Desejei muito ser tia. Vê-lo encheu-me de orgulho. Ser tia é maravilhoso. Capítulo 17. Necessidades. Um dia, Maurício e eu fomos à biblioteca. Em uma das estantes, numa divisória espelhada, olhei observando-me e ajeitei os cabelos, que, para minha comodidade, ficavam sempre como desejava. Maurício sorriu e começamos a falar sobre necessidades. Patrícia, meu amigo, explicou. Muitos encarnados não julgam que a vida continua, sem saltos. As necessidades do encarnado acompanham-no como também os reflexos da doença.
São pouquíssimos os que, ao desencarnar, entendem e libertam-se imediatamente desses reflexos, das necessidades. A maioria, só aos poucos, vai deixando-as. Então, aquela ideia que alguns têm de que morreu vai virar um anjinho, abandona, que a gente vai ser o mesmo fazedor de lambança que a gente está sendo aqui, vai ser quando chegar lá, aos poucos, que a gente vai tomando consciência das coisas e vai melhorando. O que reforça o que a gente já viu, né? Que aqui e lá são continuações desse estrada de progresso, como anos escolares, né? Você está aqui, terminou o seu curso aqui, vai para lá, como se fizesse um ano da escola lá e volta para cá e vai para lá. Ela continua numa linha, vamos dizer, reta. Não tem mudanças abruptas, nem grandes transformações no fato da gente estar aqui ou lá. Diga, Jay. Poxa, você é tão legal, sabe por quê? Que eu já não, como você sabe, até a gíria me acompanha, meus gestos, como eu falo, tudo, copo de dente, não fico santo, mas eu sou a mesma pessoa que está aqui. A gíria, a forma de falar, tudo de pensar, tudo, não muda nada, só muda a fluidez, é só isso. Oscar, um conhecido a quem já havia sido apresentada e que trabalha na biblioteca, estava perto. Parou com sua pesquisa e ficou escutando a preciosa lição. Com ele estava um rapaz, que também acabou por participar da nossa conversa. Desculpe a intromissão, este é Ramiro, apresentou-nos o rapaz. Após os cumprimentos, Oscar continuou a falar. Estou incluído na maioria a que Maurício se referiu. O senhor tem razão. Necessito progredir. E agora? O comodismo, o estar muito bem assim, faz com que paremos. Já estive pior, mas não é por isso que não posso querer melhorar. Realmente, disse Maurício, devemos ser aqui e agora. O que e como fazemos é o que somos. Curioso, indaguei. Oscar, como foram suas necessidades? Foram bem diferentes das suas. Você, Patrícia, veio sem vícios, nem de carne se alimentava. Quem não cria hábitos negativos, adapta-se com mais facilidade. Você não deixou para depois, fez quando encarnada. Mas eu, por minha vez, fiquei adiando a transformação, mesmo quando aqui cheguei. Você não ficou nos atos externos, fez interiormente. Isso é muito importante, não, que ele diz. Você não ficou nos atos externos, fez interiormente. Isso aí me lembra, né, aquela máxima, né, que os espíritas se apropriaram, mas não é só espírita, né? É a diferença do ser e parecer. O que a gente mostra para a sociedade, para a nossa adaptação ao meio que a gente vive, é uma coisa. Mas o que somos de fato, na nossa intimidade, pode ser algo bem diferente. A gente pode se comportar de uma forma no meio social porque as normas da sociedade impõem aquilo. Então, naquele meio, a gente é daquele jeito. Mas na nossa intimidade, no nosso lar, nos momentos em que estamos sozinhos, a gente é uma coisa totalmente diferente. E isso é o que somos de fato. E é isso que a gente tem que ter atenção. A gente tem que buscar desesperadamente, cada vez menos parecer e cada vez mais sermos de fato. Não podemos nos entregar muito a sermos o personagem que a sociedade, que a humanidade, que o mundo espera que nós sejamos, porque ele pensa de uma forma determinada. Mas nos ligarmos à nossa própria essência, à essência do que a gente aspira no alto, e sermos o tempo inteiro o que está dentro de nós,
e não só a demonstração do que vai agradar àqueles que estão ao nosso redor. Tá aqui. Você não ficou nos atos externos, fez interiormente. A simplicidade facilita. Observe que no educandário as crianças acostumam-se rápido e logo a maioria aprende a tirar da natureza seu alimento com naturalidade. Eu, quando encarnado, nada conhecia do mundo espiritual. Tinha religião de forma externa. Desencarnei e fui para o umbral. Não era receptivo para ter um socorro, e se não sofresse, não iria dar valor ao que uma colônia espiritual oferece. Acho mesmo que, se viesse logo que desencarnei para cá, nem iria gostar. Senti dores horríveis, que eram reflexo de minha doença. Tinha fome, sede, sentia calor e frio. Alimentava-me de plantas que encontrava, tomava água de filetes sujos. Também evacuava e urinava pelos cantos, pelo chão. Ansiava desesperado pelo cigarro e pelos meus aperitivos. Sofri muito. Por anos fiquei no umbral. Porém, certo dia, um parente desencarnado que vagava como eu, mas que sabia ir até os encarnados, levou-me para meu ex-lar terreno. Este parente vivia entre os encarnados e no umbral. Fiquei com meus familiares e me senti melhor. Perto deles, tragava os cigarros quando eles fumavam, bebia e comia. Como? Quis saber. Troca de energias. Se você ficar perto de um fumante, sente a fumaça. Se ficar colado, fuma junto. Alimentava-me quando eles tomavam as refeições. Sentava-me à mesa e inalava os fluidos dos alimentos. E, ainda, sugava as energias dos encarnados. Com isso melhorei, mas não estava bem. Sentia dores e frio. Estava triste e insatisfeito. Notei que os estava prejudicando. Fiquei chateado. Não queria voltar para o umbral e não sabia como resolver o problema. Acabei por cansar-me e querer uma outra forma de vida. Comecei a orar e pedir a Jesus que me auxiliasse. Um dia, para minha alegria, um socorrista veio em meu auxílio e fui conduzido a um posto de socorro.